Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Eu estou gravando hoje esse vídeo para falar sobre sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles se diferenciam das figuras geométricas. As figuras geométricas, elas têm apenas largura e comprimento. Já os sólidos geométricos, eles ganham a altura, como vocês podem ver aqui, que eu separei em grupos. Os sólidos geométricos, eles se dividem em poliedros e os corpos redondos. Os corpos redondos são só apenas 3. Redondo lembra alguma coisa que rola, não é? Que são esses daqui, né? A bola, que lembra uma esfera. O cilindro, que a gente vê alguns objetos no dia a dia que lembram um cilindro. E o cone. Esses daqui são os corpos redondos. Esses daqui a gente classifica como poliedro. Poliedro significa muitas faces, tá certo? Nós temos aqui esses pontudinhos que a gente chama de pirâmide. Nós temos a pirâmide de base, no caso dessa aqui, de base hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque lembra um hexágono, certo? Grandona. Temos a pirâmide de base octogonal, que a base dela tem 8 lados, tem um octógono. Temos a pirâmide de base quadrada, porque isso aqui é um quadrado. Temos a pirâmide de base triangular, porque a base dela é um triângulo. Temos a pirâmide de base, acho que eu já é o tamanho, mesma cor dessa grandona, de base hexagonal, e essa aqui pentagonal, tá bom? Então, as figuras geométricas são as faces dos sólidos geométricos, como vocês podem ver aqui, tá? Isso aqui é uma pirâmide, pessoal. Isso aqui de baixo a gente chama de base. Isso aqui é a base, isso aqui a gente chama de face lateral. Certo? As faces laterais de uma pirâmide são sempre um triângulo, tá? E ela só tem uma base. Essa é a diferença delas para os prismas. Tá? Isso aqui a gente chama de pirâmide, isso aqui a gente chama de prisma. Qual é a diferença de uma pirâmide para um prisma? Qual será a diferença? Por exemplo, só um prisma ele tem duas bases, essa e essa. Já a pirâmide ela só tem uma, certo? Então essa é a diferença. Outra coisa, as faces laterais dos prismas é um retângulo, tá? As faces laterais das pirâmides é um triângulo, tá bom? Então vamos lá, esse aqui é um prisma de base pentagonal, porque sua base é um pentágono. Isso aqui é um cubo, certo? Que também não deixa de ser um prisma de base quadrada. E aqui eu tenho o paralelepípedo também, que pode ser considerado um prisma de base pentagonal. Isso aqui é um prisma de base hexagonal. Aqui um maior para a gente entender melhor, tá? E um prisma de base triangular, ok? Outra coisinha que eu gostaria de lembrar pra gente. Os sólidos geométricos, eles se classificam, eles têm 3 elementos, que são as arestas, os vértices e as faces. Só vamos agora explicar sobre os elementos de um poliedro, de um sólido geométrico. Isso aqui é um prisma, como eu já falei, de base hexagonal. As faces, essa partezinha aqui, tá? A parte aqui são as faces. Se ele é um hexágono, ele tem quantas faces? 6 na lateralidade, mais as suas duas bases, que dá um total de 8 faces. Quantas arestas? 18. Por que 18? 6 aqui nessa base, 6 nessa outra, mais 6 lateral. Se você somar 3 vezes 6, dá 18. Quantos vértices? Vértices são os cantinhos. Os cantinhos aqui, se tem 6 vértices aqui, cantinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, também vai ter 6 aqui, que isso aqui é um prisma, né? 6 mais 6 são 12. Olhando para as pirâmides, uma pirâmide de base hexagonal também, que isso aqui é uma
É um hexágono. Eu não sei mais nem contar, mas acho que é um hexágono. Quantas faces essa abençoada pirâmide tem? Uma aqui que é a base, mais 6 lateral, 7. Ela tem 7 faces. Ela tem quantos vértices? 5, 7 também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais esse de cima, 7. E ela tem quantas arestas? 12, que são essas daqui, da sua base, mais 6 aqui. 6 mais 6 são 12. Relembrando a diferença de uma pirâmide para um prisma. A pirâmide tem suas faces laterais em forma de triângulo, enquanto o prisma tem suas faces laterais em forma de retângulo. E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado mais sobre o assunto dos poliedros, dos sólidos geométricos, dos corpos redondos aí, tá bom?